Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, quero registrar com muito prazer também a presença no plenário do senador Tomás Correia, cuja admiração tenho pelas intervenções que teve quando exerceu aqui o mandato, sobretudo na presidência eventual desta casa. Sempre atencioso. E presidiu muitas sempre e muitas tolerante, vezes. Sempre tolerante com os oradores na questão de prazo, o que mostra o seu senso democrático. Também gostaria de saudar os senhores edis presentes aqui. Mas, senhor presidente e senhoras e senhores senadores, há muitos anos li um pensamento de um sociólogo americano que mantenho gravado na minha memória. Foi de Frank Crane, que afirmava: não se envelhece com o passar dos anos, mas sim pelo abandono dos ideais. Nesta fase de minha vida, mantenho aqueles ideais que na juventude me traziam entusiasmo e fibra para lutar pelo que entendia como certo no meu direito de cidadania. Confesso a vossas excelências que, nada obstante as travessias caudalosas que tive ao longo desses quase 82 anos de existência, mantenho-me fiel ao que entendi como fé naqueles anos voltosos da academia universitária. Agora, ao observar à distância a movimentação dos mais jovens do meu país, volto no tempo para puxar da memória momentos marcantes de minha participação em movimentos que, guardados o tempo e as proporções, não são muito diferentes dos que motivam a rebeldia em que os jovens, ante o que ocorre com as decisões do governo, não importa qual a sua esfera. Hoje, a razão são 20 centavos. Naquela época, 1957, 30 de maio, lembrando a célebre noite do massacre também da juventude revoltada da Espanha, o famoso dia de São Bartolomeu, jovens universitários da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, a famosa Faculdade do Catete, se ergueram num brado que se tornou nacional, como esse que hoje acontece, porque o governo do então Distrito Federal determinou o aumento em 20 centavos, veja a coincidência, em 20 centavos no preço das passagens de bonde, o mais tradicional meio de transporte da população carioca à época. A política, senhor presidente, a polícia, digo, especial, a dos capes vermelhos, grupo extremamente repressor dos movimentos populares ainda vigente, por incrível que pareça, no governo democrático de Juscelino Kubitschek, e fruto do Estado Novo ditatorial de Getúlio Vargas, agia com rigor e violência, com os instrumentos típicos de um governo discricionário. Eu, como tantos outros jovens, levei delas muitas cacetadas, cujos sinais ainda nesta idade tenho marcas. Daí porque compreendo como justas as manifestações de rebeldia dos jovens de hoje e espero que os governos tenham, como teve JK naqueles episódios, a compreensão e o respeito à legitimidade dos reclamos democráticos da juventude quando estabeleceu o direito de se reunir e manifestar, respeitada a ordem pública. O grito dos universitários, senhores senadores, não é aquele que vem seguido pela ação criminosa de baderneiros e vândalos que tudo quebram em prejuízo aos bens públicos e privados. Aos jovens idealistas, o respeito às suas ideias. Aos vândalos, a ação da polícia inapelável. É inadmissível que um grupo mínimo de arruaceiros, se comparados à grande massa que se manifesta pacificamente e de forma ordeira, continue a saquear e depredar os prédios públicos e privados, trazendo danos não só financeiros, mas ao patrimônio histórico, como o caso da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e tantos outros. Senhor presidente Paulo Paim, lembro-me também da frase do saudoso Ulisses Guimarães,
que costumava dizer, aspas, os políticos precisam escutar a voz rouca das ruas, fecha aspas. A voz das ruas já não é mais rouca, é altissonante e parece que o governo e os partidos políticos não a estão ouvindo. Alguém me indagou, o que está acontecendo com os partidos? Somente aqueles de posição extremamente radical estão presentes nos movimentos dos jovens, e assim mesmo, de uma forma muito discreta. A minha resposta àquele interlocutor foi a de que os jovens se sentem abandonados pelos partidos, e a raiz desse distanciamento vem de longe, desde quando se extinguiu aquelas legendas tradicionais pelo ato institucional número 2 do governo militar. Até então, a mocidade, sobretudo universitária, estava integrada pelas suas opções doutrinárias a algum partido político, cujas ações tinham acentuado o reflexo nas entidades representativas do estudantado, como a UNE, em nível nacional, a UZES nos estados e a UMES nas cidades. A UNE, como entidade representativa e autêntica, teve uma curta sobrevida. Com o último grito democrático do Congresso de Biúna, em São Paulo, em outubro de 1968. Hoje, embora reorganizada, com amplo apoio oficial de recursos, parece refletir o que se condenava no passado, a pelegada, graças às benesses governamentais. Razão porque nem tem sido lembrada nesses atuais movimentos da juventude, que se estouram por todo o país. Outro aspecto que gostaria de ressaltar, senhoras e senhores senadores, é que os partidos não têm conseguido valer-se desse imenso potencial de mobilização que é a internet por meio das mídias sociais. Concedo com muita honra a palavra ao ilustre senador Francisco Dornelles. Dornelles vai falar em seguida a Vossa Excelência. E ele vai falar ali mesmo. Vossa Excelência deixou o microfone levantado, mas considero como uma parte valiosa de Vossa Excelência a mim. Muito obrigado. Cumprimentar Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento. Muito obrigado. Continuo, senhor presidente. A revolta que levou milhares de brasileiros às ruas não é liderada por nenhuma grande personalidade. Não foi necessária a organização de nenhum partido, sindicato ou entidade. No entanto, esse inconformismo difuso pode ser melhor organizado. É momento de buscar as novas cabeças, os futuros comandantes da nação. As legendas estão envelhecendo. Há muitos anos não desponta no país uma verdadeira liderança estudantil. Agora, creio que o eminente senador Pedro Taques, que eu desejo seja o futuro governador do meu estado querido de Mato Grosso, me honre com o seu à parte. Muito obrigado, senador Rubem Figueiredo. Vossa Excelência, que honra o estado de Mato Grosso do Sul. Vossa Excelência, concordo com parte do discurso de Vossa Excelência, uma vez que o senhor é um homem cordial, um homem educado. Eu vejo que o sistema partidário no Brasil não está envelhecendo, ele está podre. A prova é isto que nós estamos vivendo aqui. Imagine, parece que nós estamos no Palácio de Versalhes, né? Enquanto o cidadão aí fora está protestando, nós aqui estamos deitados em berço esplêndido. E lá fora, né? Lá fora o cidadão está se manifestando. Nós da classe política precisamos nos antenar a isso. O sistema político no Brasil hoje é uma farsa. Partidos políticos sem ideologia, o legislativo se apequenando todos os dias, mais ou menos em obediência ao presidencialismo imperial. E a presidência da República, com todo respeito à presidente Dilma, ela vai a São Paulo falar com um oráculo, né? Aparece o quarto K do Mário Puzo, falar com um oráculo para resolver a situação. Muito obrigado, senador Pedro Taques. Realmente, as minhas palavras não têm o vigor de Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência é mais jovem. É isso que nós esperamos aqui. A minha fase já está se passando, mas a sua é a voz dos jovens que estão se rebelando aí nas ruas, numa justa manifestação. Discordo de Vossa Excelência. Vossa Excelência é mais jovem do que eu, não é a idade que é a jovialidade, mas é o espírito público que Vossa Excelência detém.
Senhor senador Pedro Táxi, no início do meu discurso, Vossa Excelência deve ter ouvido. Não se envelhece com o passar dos anos, mas sim pelo abandono dos ideais. Eu me considero, pelo menos em ideias, tão jovem quanto Vossa Excelência. Senhor presidente, já estou concluindo. Mas, senhor presidente e senhores senadores, boa parte dos políticos iniciou sua carreira, por assim dizer, no movimento estudantil. A indignação nata é inerente da juventude que quer mudar o mundo, que tem a esperança no futuro e em dias melhores. Por isso, já passou a hora de os partidos, com P maiúsculo, chamarem os jovens para que efetivamente participem do processo político. Está na hora de resgatarem a credibilidade da classe política, tão necessária ao sistema representativo e democrático. Chamou minha atenção a falta de lideranças que despontem como reais interlocutores dos manifestantes. Parece-me que alguns dos jovens que têm se manifestado pela imprensa não perceberam a dimensão da grandiosidade desse movimento que se tornou nacional, organizado pelo Facebook. Estou concluindo, senhor presidente. Na capital do meu estado, Campo Grande, a juventude fará coro às manifestações. Mais de 25 mil pessoas já confirmaram presença no ato desta quinta-feira pela mídia social. Prometem 3 dias de protesto. Agora, não só as capitais, mas as cidades de médio porte também participam do movimento. Até quando ocorrerão tais manifestações Brasil afora? Pergunto. Impossível prever. Provavelmente acabarão como começaram. Infelizmente, senhor presidente, acho que não estão seguindo a recomendação do Dr. Ulisses Guimarães. Será que os governantes estão ouvindo a voz rouca, eu diria altissonante, das ruas? A presidente Dilma Rousseff disse ontem que está atenta à voz das ruas e dividiu o ônus da insatisfação popular com os governos estaduais, os legislativos e o judiciário. Ora, senhor presidente e senhores senadores, de fato há uma queda de credibilidade popular em relação às instituições da República e aos partidos políticos. Mas é preciso a presidência admitir que por trás dos protestos estão a inflação e a carestia, consequências da política econômica do governo federal. Para tentar apaziguar os ânimos, o Planalto sugeriu a desoneração de impostos no setor de transporte público de passageiros. Porém, medidas imediatistas e de sufoco são o mesmo que tapar o sol com a peneira, porque, afinal, débito, de uma forma ou de outra, vai acabar no bolso do povo, eis que o governo, como sempre faz, vai procurar meios para tapar o buraco das finanças públicas. As medidas têm que ser de amplo espectro, especialmente no setor de transporte urbano, e é preciso primeiro desobstruir o sistema, para assim permitir o barateamento dos custos, disciplinar o trânsito que está caótico, até nas pequenas cidades do país, projetar e concluir em caráter de urgência vias expressas e garantir a fiscalização rígida para que os veículos particulares respeitem as normas de tráfego e horário comercial, além, é claro, de garantir o transporte de passageiros eficiente, integrado, limpo e boa qualidade e preços justos, que são apenas alguns dos exemplos. Estou concluindo, senhor presidente. Muito grato pela atenção que Vossa Excelência está me dispensando. Especifico esta questão, que é um dos motes mais prementes de protestos que tem tomado as ruas do país nos últimos dias. Mas o clamor pelo passe livre é um dos pontos imersos nesta imensa e difusa pauta de reivindicações que manifestam o repúdio à corrupção e ao uso indevido do dinheiro público. Ainda ontem, ressaltavam com a ênfase democrática que possuem as duas maiores figuras e expressões do meu partido, o PSDB, o seu presidente de honra, Fernando Henrique Cardoso, e o presidente nacional, senador Aécio Neves, de que as manifestações que eclodem por todo o país têm a legitimidade da mais autêntica explosão de sentimentos, expressa no espetáculo democrático nas ruas e nas praças. Reforço que é preciso mudar, que os que têm o mando do poder político se despertem e tenham a consciência de que algo não vai bem. Senhor presidente Paulo Paim, no passado dizia-se que antes de tomar uma decisão, dever-se-ia ouvir os mais velhos. Hoje, pela explosão das ruas, devemos ter a consciência de que é importante ouvir o brado da juventude. Senhores senadores, é o que penso.